Bom dia e sejam bem-vindos ao LídiaCast. Hoje nós estamos com um entrevistado especial, que no caso é o professor Daniel. Ele aqui que já tem muitos anos no Lídia e que vai estar sendo entrevistado e participar dessa conversa no dia de hoje. Aqui eu tenho a minha câmera, ali tem a câmera do Guilherme e do Miguel e ali é do professor. Dá um tchauzinho para essa câmera. Então, vamos começar. Primeiro, professor, se apresenta aí e fala aí do seu processo no Lídia, do tanto de tempo que você já está aqui. Meu nome é Daniel Lopes Barbosa, sou professor de História aqui no Lídia há 20 anos. Eu cheguei aqui no Lídia em 2002, quando eu peguei umas aulas de reforço e recuperação. Aí eu fui ficando como eventual, saí durante algum tempo, mas eu nunca deixei o Lídia. Eu dava aula no Lídia e também em outras escolas, sempre juntos. E aí passei no concurso 2004, fui efetivado, escolhi o Lídia e estou até hoje. Tenho 20 anos, completei agora em fevereiro no Lídia Kids. Isso é uma coisa muito legal, porque você vê, a escola foi fundada em 97, né? E 5 anos depois você já começou sua história aqui. Então, você já faz parte da história da escola. A escola pode ter uma história, mas você está nela. Você pode falar, eu sou o professor Daniel e eu estou aqui quase desde a fundação do Lídia, né? Então isso é uma coisa muito interessante. E fala um pouco pra gente como você escolheu essa função de professor de história. A história sempre teve alguma... A história pela história, né? História pela história. Assim, quando eu comecei a fazer história, eu não tinha a intenção de ser professor. Eu fiz porque eu gostava muito. Eu trabalhava numa empresa, eu era técnico em telecomunicações. Trabalhava numa empresa multinacional, ganhava muito bem, tinha um salário muito bom. Assim, eu viajava bastante pela empresa. E aí eu resolvi fazer história por influência de uma professora que eu tive no ensino médio. Eu sempre estudei em escolas do estado. Eu estudei até a 4ª série no Pastor Amaro, depois eu estudei até o 9º ano aqui no Silvério Bertoni, depois eu estudei no Vereador Antônio de Ré. E assim, eu sempre fui apaixonado por matemática. A minha ideia até era fazer matemática, mas no ensino médio, por conta de uma professora que me influenciou bastante, a maneira como ela dava aula, o jeito que ela falava de história, a alegria que ela tinha para falar de história, não era mais aquela coisa chata que eu sempre tinha aprendido no ensino fundamental, que era aquele negócio de ficar decorando, não tinha isso no ensino médio. Então era uma forma dinâmica de aprender história. Eu acabei me apaixonando por isso que eu acabei fazendo história depois, mas eu fiz para ter conhecimento. Então eu me formei em 92, mas só comecei a dar aula em 94. Aí em 94 eu fui para o Pastor Amaro, aí dei aula lá no Pastor Amaro, depois eu saí, fui para o Vila União no Taboão, depois saí, fui para Maria Leone, até que em 2002 eu vim para cá e fiquei definitivo até hoje. Muito bom. E essa professora, a gente pode, pelo que você falou dela, a gente pode ver o reflexo dela no senhor. Ano passado eu tive aula, de história, e as aulas sempre foram muito dinâmicas, sempre não foi aquela coisa de decorar, mas você explicava de um jeito que fazia a gente gostar da história e querer saber, né? É um negócio surreal, que a gente aprende história assim gostando mesmo, sabe? Como se fosse realmente uma coisa que ele está ensinando assim, que você nem percebe que você está aprendendo assim por, em aspas, com aspas bem grandes, que obrigação, sabe? É um negócio que você gosta, você se sente bem sabendo e aprendendo, mano. E pra mim foi um dos melhores professores de história que eu já tive, assim, com modéstia à parte. Obrigado. E muitos alunos em você como referência, porque pra mim eu decidi fazer história por causa de você e do Ademar. E como é pra você ver que os alunos te veem como uma fonte de inspiração futura, assim? Eu fico é muito gratificante, é isso que nos deixa felizes nessa profissão, é isso, é ver que você está fazendo história, ver que os alunos se inspiram em você, porque é muito triste você chegar numa sala, assim, eu me sinto realizado como professor o dia que eu entro numa sala, consigo dar aula, que os alunos gostam, que os alunos se interessam, essa é a realização que eu tenho como professor. É muito triste você chegar numa sala de aula e se sair frustrado porque ninguém presta atenção, você está falando alguma coisa, está todo mundo no celular, virado de costas, é muito triste. Assim, eu estou enfrentando algumas dificuldades assim aqui com o 6º ano, que são muito imaturos, né? Então tá difícil.
Mas assim, graças a Deus a maioria, eu nunca tive problemas assim com alunos. Teve alguns anos aqui, inclusive, que virou até um tema de pesquisa, que uma vice-diretora, ela fez um tema de pesquisa assim, por que quando eu dava aula, os piores alunos da escola, quando ela fazia entrevista, sempre citava meu nome. O único professor que eu gosto é o Daniel, o único que eu faço coisa é o Daniel, E aí ela veio conversar comigo e conversando com esses alunos, e foi justamente isso, a forma de dar aula, o jeito de dar aula. Assim, eu procuro fazer de um jeito que eu sei que, como que eu gostaria se eu fosse aluno. É o jeito que eu tento dar aula. Eu não me preocupo muito com aquela coisa maçante, eu não me preocupo muito assim, eu quero fazer coisas dinâmicas, e se a sala realmente corresponde àquilo que a gente está trabalhando, aí o céu é o limite, a gente vai até onde dá. Então a gente trabalha muito conforme a intensidade da sala. Então assim, nós já tivemos trabalhos aqui que foram realizados durante esses anos maravilhosos. Tem um projeto que há muitos anos que eu desenvolvo na escola, esses anos ficou parado por conta da pandemia, que se chama Conheça São Paulo. Então assim, tem alunos daqui de Guarulhos que nunca saíram, não foram nem na capital paulista. Então eu levava o grupo de alunos, a gente saía daqui às 8 da manhã, nós parávamos lá no centro de São Paulo, percorríamos a pé o centro histórico, visitávamos os principais pontos históricos, aí parava para almoçar no Mercadão e depois nós íamos para o Museu do Ipiranga e aí passávamos o dia inteiro, assim, um clima gostoso, fazíamos piquenique, almoçávamos e assim, e quando os alunos voltavam, eles tinham tudo aquilo que eles viram, tiraram foto, eles tinham que fazer um guia turístico bilíngue. Então, eu sempre tinha ajuda até do professor de inglês. Esse projeto, uma vez, uma diretora que tinha aqui, a Rosilene, ela inscreveu no programa do governo e a escola ganhou R$76 mil por conta desse projeto. Não eu, a escola, para fazer investimento, né? E com esse dinheiro depois possibilitou assim, todo ano quando eu fazia esse passeio, aí era de graça, porque a gente usava desse recurso. Os alunos não pagavam nada, alugavam ônibus, eles tinham direito a lanche, tinham direito a tudo. Então assim, mas por quê? Porque os alunos se comprometeram a fazer. Então quando os alunos se comprometem é diferente a educação, né? A gente costuma fazer conforme o andamento, aquilo que os alunos se interessam. Então é gratificante isso, saber que os alunos estão gostando e correspondendo à expectativa. Não, pra mim completamente. Eu acho que o maior desafio do professor é fazer com que o aluno consiga prestar atenção na aula, focar, porque como assim, o professor sabe que o estudo é importante, né? E principalmente no caso, quando eu falo tanto do Eli quanto do Guilherme, pra mim história é uma coisa que pessoas talvez menosprezam, mas é extremamente importante. Não vale você conhecer o passado para você não cometer as mesmas coisas no futuro. Né? Então, pra mim, sinceramente, eu também conheci você no passado, eu gosto bastante de você, claro, eu tenho o professor Ademar, que eu também gosto muito do professor História, mas eu não sou um professores preferidos, que pessoalmente, pra mim, eu podia ficar em eternidade, eu gostaria de aprender sempre. E realmente a gente sente falta de você no terceiro, porque foi um professor que marcou, mano, de verdade, eu acho que aqui de todo mundo você vai ser lembrado pra eternidade, assim. Bom, eu no começo do ano, eu queria ter. Porque assim, eu sempre pego todos os ensino médios, né? Mas como o Ademar veio para de manhã, a prioridade é dele, que ele é mais velho na escola, né? E aí ele acabou escolhendo. O único terceiro que eu não tenho é o terceiro B. E todo mundo na sala dos professores elogiam. A Sandra sempre fala, você perdeu, é o melhor terceiro, é o melhor terceiro. Então assim, já para mim também é uma frustração eu não ter, porque né, sabendo que é uma sala tão boa, a gente tira pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Então eu acho que se a gente tivesse tido a oportunidade de trabalhar, nós iríamos nos dar muito bem durante esse ano, tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Nesses anos de Lídia, assim, teve alguma sala, alguma que você pegou que falou, mano, isso foi difícil, foi uma coisa difícil de trabalhar, mas você conseguiu desenvolver ou não conseguiu às vezes? Teve uma evolução, né? Tipo, por exemplo, uma sala que talvez no começo do ano você tivesse uma dificuldade, você conseguiu aos poucos, assim, sempre tem, cara, isso é normal, sempre tem, assim. Nos últimos anos eu não tenho grandes problemas não, mas no começo nós tínhamos muitos problemas com algumas turmas do noturno. Quando nós tínhamos um noturno, o noturno acabou, acho que em 2014, se eu não me engano, né? E agora retornou de novo. Mas as salas do noturno a gente sempre tinha, e eu não me esqueço de um nono ano, que foi um programa do governo, que criou um nono ano que era assim, aí pegava todos os alunos que haviam repetidos no nono ano, criava uma ou duas salas só de alunos repetentes, só os repetentes, colocava na mesma turma à noite
né? E o material era um material diferenciado que vinha para ser trabalhado. Cara, ali era difícil para você conseguir, porque assim, todos os repetentes é porque já não queriam mesmo, não se importavam com a educação, eles não tinham vontade. Ali foi uma dificuldade assim tremenda no começo, até a gente conseguir engrenar ali, já estava quase acabando o ano. Foi difícil esses 9º ano. Tanto é que esse programa ele foi tão difícil para todo mundo que o governo acabou com ele, só durou esse ano, porque não teve condições de dar continuidade. E eu não me esqueço até hoje também, teve aqui na escola, a escola ganhou uma visita para ir no Museu da Imagem e do Som. Lugar maravilhoso, Cinemateca, um lugar muito bom. Só que o programa era assim, era para ser escolhido aqueles alunos que mais davam dificuldade na escola. Não era para os bons, era para aqueles muito difíceis, para ver se eles se integravam com a escola. E aí... Não foi um plano muito bom. Não foi. Não saiu planejado. E aí foi... Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, por causa do sinal. O sinal sempre Sempre cortando. Aí, rapaziada. Pode continuar. E aí escolheram eu e uma outra professora de artes que tinha aqui, a Ilza, para acompanhá-los, né? Não, porque vocês são os professores aí que mais tem turma, assim, tem todos e tal, e nós acabamos indo. Ou seja, não foi bom, fomos parados pela polícia no meio do caminho. Os alunos ganhavam kit com lanche, no meio do caminho metiam maçã nos carros, a polícia nos parou. Quando nós chegamos lá, o monitor ia levar os alunos para mostrar a Cinemateca, mas eles aprontaram tanto, deu tanto trabalho que eles cortaram o passeio, falaram, não dá, não tem condições. Tivemos que voltar no meio do caminho e não assistimos nada, não vimos nada, foi terrível. Então assim, a gente tem, durante esses anos de carreira, a gente passa por essas dificuldades também. E tanto é que esse programa também foi extinto, né? Não tem como, assim, não dá. A gente não pode excluir aqueles que dão muita dificuldade, mas você também não pode privilegiar. Eu sou do ponto de vista que a gente tem que privilegiar quem quer, os bons. Esses é que merecem. Mas também já tive... tem uma turma que passou por aqui que eu não me esqueço positivamente. A gente chamava de... desculpa, antecipei sua pergunta. Era assim, uma turma que nós falávamos que era a turma do uniforme. A escola não era obrigada a usar uniforme, mas a sala inteira vinha de uniforme. E eles eram maravilhosos. Tanto é que até hoje eu tenho contato com todos eles. Nós temos grupo no Facebook. Todos eles é assim, um fez medicina, um virou cineasta. Todos eles se deram muito bem na vida, assim, profissões maravilhosas. Todos os trabalhos que nós desenvolvíamos era algo assim, nós fazemos muito trabalho externo. Teve um projeto do governo que veio para uma atividade nas férias de janeiro. Essa foi a única sala que topou vir em janeiro. Nós ficamos 2 semanas aqui em janeiro, né? Nem era período de aula. Fizemos um trabalho sobre fotografia. Eles ganharam um prêmio, saiu até na revista o prêmio de fotografia que o Lídia ganhou. Então nós temos também essas recompensas, né? Ótimo. Então, pensando assim em tempo de Lídia, teve alguma questão com a própria gestão ou com alguma coisa que, por exemplo, o diretor que, por exemplo, te faltou te menosprezou, te deixou de lado, assim, alguma coisa? Conta essa experiência. Cara, sempre tem, né? Eu costumo falar que o Lídia Kids Moreira é igual à Bíblia, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem 7 anos de fartura, depois vem 7 anos de tormento. E aqui não é diferente, sabe? É assim, eu posso citar 3 diretores aqui que foram muito bons, né? O seu Erasmo, quando eu cheguei, que é o pai da professora Daniela, ele era excelente, o seu Erasmo. O seu Erasmo depois se afastou, veio uma outra que assim, tudo aquilo que ele havia construído, ela acabou com tudo. Ela desconstruiu tudo. Então o seu Erasmo, na época dele, ele levantou a escola. Para vocês terem uma ideia, na época do seu Erasmo, ele era convidado até pelo governador do estado de São Paulo. Nossa! Sim, porque a nossa escola era a escola modelo. Para vocês terem uma ideia, por volta de 2002, 2003, os pais dormiam na fila para poder conseguir a matrícula para o filho no ensino médio. O ensino médio de manhã aqui no Lídia era algo assim, era uma briga entre os pais, porque era muito bom. Naquela época aqui nós já tínhamos tecnologia,
Para vocês terem ideia, o senhor Erasmo ele montou um estúdio na escola naquela época. Então, assim, cada sala já tinha uma TV, né? E aí, quando ele queria dar um recado para os alunos, cada professor sintonizava no canal, ele no estúdio de TV, todo mundo ouvia o recado ao mesmo tempo. Imagine, 2002, 2003. Ó, para você, essa estação de rádio que tem aqui embaixo hoje, que só toca música, era uma estação que quando nós ganhamos, a escola ganhou por causa de um projeto, veio essa estação de rádio. Só que a estação de rádio, ela era mantida pelos alunos, não era só para música, tinha um jornal, o jornal LKM, o jornal do Lídia. Então nós tínhamos tanto o jornal impresso, que os alunos faziam, distribuíam, quanto o jornal mesmo, ligava a TV e os alunos lá, tal dia tem prova do professor fulano de tal dia tem o provão. Eles passavam um recado geral para a escola inteira. Os próprios alunos do Grêmio que cuidavam, sempre sob a supervisão de um professor. Então esse período foi muito bom. O governador do Rio Grande do Sul esteve na escola para visitar a rádio da escola. Veio ele e o secretário para levar a ideia para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos até comercial. O governo do estado de São Paulo veio aqui, aí conversou com alguns professores, filmaram e passava na TV, exaltando a educação do estado de São Paulo. Você acha que a gente ainda consegue achar esse vídeo no YouTube, algum lugar assim? É bem antigo, eu não sei, mas pode ser, porque passava na TV. Caso a gente consiga, a gente coloca na edição aí pra vocês. Claro. Qualquer coisa, dá uma parte aí, qualquer coisa, a gente coloca. Eu me lembro até hoje que todos os professores fizeram, né? Aqueles que aceitaram fizeram, participaram do comercial, e aí o pessoal da Secretaria de Educação escolheu aquele que achou o melhor. Foi uma professora de português. Então ela falava sobre educação e no final ela falava assim: isso acontece no Lídia Gates Moreira. Então foi uma repercussão muito positiva para a escola. Aí quando o senhor Erasmo acabou se afastando, veio uma diretora que assim, nossa, foi 7 anos terríveis. E foi 7 anos assim de perseguição, não só comigo, tá? Mas com todos os professores. Ela literalmente derrubou a escola. Ela era assim tão nociva para a escola que, para vocês terem uma ideia, ela foi mandada embora pelo governador do estado de São Paulo. Ela foi demitida a bem do serviço público, sabe? Assim, então tudo aquilo que nós tínhamos construído, ela desconstruiu. Aí depois veio uma outra diretora muito boa, a Rosilene. A Rose era uma diretora que tentou elevar, muito boa também. Depois que ela saiu, veio uma outra que ficou um pouquinho tempo, menos de 1 ano, mas devastou a escola também, foi um negócio terrível, também foi afastada. Então assim, a gente costuma, né? E agora, graças a Deus, tem o Anderson, ele é bem, a gente dialoga bastante, a gente não tem problema. Então assim, mas foram mais momentos bons do que ruins. Então, e é muito bom saber dessas histórias, porque tipo, eu mesmo não sabia que a escola foi reconstruída, né? Nesse negócio de ser uma escola toda hora, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo, né? Sempre subindo, descendo. Hoje eu creio que a gente está subindo muito, né? Que hoje a gente tem essa estrutura aqui que Sim. Surreal. Valeu aí também, diretor, por salvar nós e me passar pelo amor de Deus. Vou falar todo o podcast disso. E assim, eu acho que é bom todo mundo saber. A gente tá fazendo esse podcast, mesmo que não seja todos os alunos que vão ver, mas os que quiserem ver mesmo de verdade vão aprender muito com as histórias, com essas coisas, porque, mano, são coisas surreais que eu não sabia. O diretor que foi expulso, tá ligado? Mano, surreal. Aí tô surpreso com o negócio da polícia, por isso que eu tô meio nervoso. E a questão da escola ser uma escola modelo também. Os alunos, pode ser que tenha envolvimento dos professores e da gestão, mas o que faz uma escola modelo de verdade é os alunos, é o interesse dos alunos no estudo, e é uma coisa que tem se perdido nesse tempo. Então, o interesse pelo estudo tem que vir de nós, alunos, e vai refletir nos professores que vão se empenhar ainda mais para trazer o melhor estudo para a gente. Então, o Lídia, eu acredito que com as próximas gerações, né, que tá tão boa, mas eu acredito que o Lídia consegue sim se reerguer e voltar pro topo. Porque a educação, cara, é o que vai salvar a gente lá na frente. Mesmo sendo, eu sei que é legal você que tá aí me vendo, sair tirando foto no Instagram, fazendo, mas gente, é um negócio que eu aprendi com o tempo. Eu nunca fui um aluno lá nota 10 desde os meus começo de ensino, foi ficar melhorzinho agora, entendeu? Acordei, mas ainda bom que acordei a tempo
Porque assim, eu sei que é legal você ser famosinho na escola, você pode continuar sendo trocando ideia com todo mundo, mas, gente, não deixa pra lá os estudos, porque lá na frente vai fazer falta, vai fazer muita falta. Só em 2007, recordando que vocês estão fazendo esse trabalho dos 25 anos, em 2007, quando a escola fez 10 anos de Lídia, os alunos desenvolveram um trabalho também sobre a Lídia, a pessoa, quem foi, o que ela fez. Eles foram até, ela tem um centro, né, o Núcleo Batuíra, que foi fundado por ela e Cumbica. Eles foram até lá, entrevistaram o pessoal, nós fomos visitar o centro, os filhos vieram, os netos, foi bem interessante também. E é muito legal ver que depois de tanto tempo, a escola volta com esse resgate de novo, dos 25 anos da escola Lídia Kitts Moreira. Quando nós tínhamos falado dos trabalhos, nós também tivemos um trabalho aqui um ano que eu nunca me esqueço, que foi um trabalho que eu passei para os alunos de História, né, sobre as classes sociais, classe baixa, classe alta, e aí eles filmaram naquela época também, isso foi em 2008, eles fizeram uma filmagem assim, entrevistaram uma família muito rica de classe alta, e depois entrevistaram uma família que morava assim numa favela. E aí eles iam comparando, aí faziam uma pergunta para essa família de classe alta, uma família para esse pessoal que morava na favela. Você tem plano de saúde? Aí a família de classe alta tem isso, aquilo outro. Aí comparava com o outro. Quanto que é a renda, sabe? Foi bem interessante esse trabalho também e nós ficamos entre os primeiros também na diretoria de ensino. Era um trabalho de filmagem assim. E a escola também foi muito bem reverenciada por conta. Então assim, nós já tivemos muitos trabalhos que engrandeceram demais a escola, nesses últimos anos, demais. E quando eu falei para vocês que eles faziam fila na escola para estudar, era por conta da escola, porque a localização aqui era muito ruim naquela época. Em 2002 aqui, não tinha asfalto nas ruas, aqui, não tinha iluminação elétrica na rua, e mesmo assim os alunos dormiam, os pais dormiam aqui, passavam a noite para conseguir vaga, porque a escola, quando eles iam na diretoria de ensino, está sempre em evidência. Quando alguém falava assim, naquela época, algum professor perguntava, onde você dá aula? No Lídia, de manhã. Eles falavam, nossa, é um sonho dar aula no Lídia de manhã. Todo professor dizia, é um sonho, é um sonho. Eles brigavam para vir para essa escola antigamente, era muito bom. Então, professor, voltando assim agora para o senhor, eu queria saber em uma frase, uma palavra ou alguma coisa que o Lídia represente para você, que 20 anos não é pouca coisa, a gente sabe, e a gente queria saber da sua perspectiva, do seu ponto de vista, o que a escola representa para o senhor, em uma palavra ou uma frase. Uma palavra eu sei que não dá, né? Mas... satisfação. Eu sou muito satisfeito em trabalhar nessa escola, muito, muito. Eu costumo falar até nos momentos ruins, quando todo mundo... quando eu falei para vocês, a diretora ficou 7 anos, começou a destruir a escola, a maioria dos professores começou a ir embora, eu falei, eu não saio, eu vou ser o último a apagar a luz. Eu só vou sair quando eu me aposentar. Porque eu gosto muito daqui, mesmo com todos os problemas, mas é uma escola que eu tenho satisfação em acordar cedo e vir trabalhar. Ainda bem que você não desistiu, porque eu me é horrível não ter você. E gente, já deu nosso horário, professor Daniel, e muito obrigado, Daniel, por participar do nosso humilde podcast. E de verdade, foi um dos melhores entrevistados que a gente já trouxe. Todos aqui amam o Daniel. Pode ter certeza que todo mundo que está assistindo também gosta muito de você. Você faz a diferença na nossa vida. E, gente, como eu disse em todos os podcasts, isso é o DiaCast e falou. Obrigadão, hein? Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite.